Paz, Shalom. Dá continuidade aqui à leitura de Romanos. Ontem eu fiz Romanos 5, maravilhoso. Quando Paulo dá o exemplo da mulher estar ligada ao marido enquanto ele está vivo. E ali ele dá o exemplo que ele estava ligado à lei antes de conhecer Cristo. Porque Cristo, ele nasce sobre a lei, mas ele morre. Então, quando o marido morre, a mulher está livre para casar com outro. Então, o Senhor Jesus morreu. Só que ele morreu e ressuscitou. E agora, agora quando ele ressuscita, ele não ressuscita mais debaixo da lei. Agora ele é um novo homem. Agora o sacerdote é mudado, está lá em Hebreus. E agora nós precisamos seguir Jesus de Nazaré. E o Santo Espírito vai nos guiar a seguir o Senhor Jesus, a ter fé nele. E essas coisas foi revelada ao apóstolo Paulo, que é o evangelho pregado aos gentios. E quem não entende isso faz muita confusão. Deus seja louvado. Vamos lá. Senhor, vamos aqui na leitura. Hoje esse aqui, Romanos 8, é o capítulo da condenação, que fala da condenação, né? Ele é um pouquinho grande, eu vou fazer duas lives. Então diz assim, começa aqui. Siga eu lá na Eclésia Católica de Cristo no YouTube. Às vezes você vai tentar entrar direto do vídeo, vai ser mais complicado. A não ser que você já estiver no YouTube mesmo. Mas quando vai entrar do Facebook é complicado. Do WhatsApp é fácil, mas do YouTube para entrar no canal é complicado, que eles mandam a gente colocar lá a senha, um bocado de coisa. Não sei se... O que eu faço quando acontece isso, que eu quero seguir um canal? Eu clico lá em cima, com esse pontinho de cima ali. Quando eu abro o vídeo no YouTube, eu clico com esse pontinho lá de cima e clico em abrir browser. Isso eu não acho que não é assim que fala, mas eu tô falando do jeito que eu leio, ok? Abrir browser, acho que é, e ali já cai direto no YouTube. Ali você se inscreve. Não precisa ficar pondo e-mail, senha. Ou então você pega, já entra direto no YouTube e pesquisa lá em cima Eclésia Católica de Cristo e você vai ver meu nome lá. Meu nome não, você vai ver minha foto, ok? Na descrição eu deixo o nome do canal. Mas vamos lá. Então aqui está dizendo assim: portanto agora nenhuma condenação há porque estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, ali teve Paulo tentando explicar o que é seguir o Senhor Jesus, né? Paulo tentando explicar ali porque os judeus não entendiam a pregação de Paulo. Até hoje eles não entendem. Messiânico, Nazareno, eles não entendem a pregação de Paulo, ok? Eles não entendem o raciocínio do apóstolo Paulo, fica mudando a nova aliança. Eu fico com a nova aliança. Vamos lá. Então Paulo já tinha explicado ali, deu o exemplo do marido quando morre. Cristo nasceu sobre a lei, mas ele morreu, ok? É tudo isso para a gente entender. Cristo é um novo homem, e quem está nele também é uma nova criatura, como ele diz. Ele falou, importa é nascer de novo. Lembra lá que ele falou para Nicodemos? Importa é nascer de novo. Vamos lá.
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí ele complementa com esse versículo. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação, mas tem um porém. Toda a Bíblia você vai achar um porém nela. Qual que é o porém? Que anda segundo o Espírito de Cristo. O Espírito de Deus, o Espírito do Pai, o Espírito do Filho é o mesmo. Porque o Espírito liga Pai e Filho. E liga nós e Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Então, não há condenação para quem está em Cristo, mas que... Ok? Mas quem não anda segundo a carne, é segundo o Espírito. Se a pessoa diz que ela está em Cristo, mas ela está andando segundo a carne... Aí ela já não pode usar esse versículo. Que isso também eu não vejo pastores pregar. Tem aqueles que pregam, mas a maioria não prega. Essas igrejas modernas fala só metade do versículo. Vamos lá. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei de Cristo. A lei do Espírito. O Espírito tem uma lei. É isso também que não é ensinado para os cristãos. Ter a lei do Espírito. Okay, ó. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ok? No Éden falou, se você comer daquele fruto lá, você vai morrer. Ok? Opa. Para Adão e Eva. Mas agora a lei do Espírito da vida. A lei do Espírito da vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito que dá a vida em Cristo me livrou daquela morte que Adão e Eva recebeu. Louvado seja Deus. Aleluia. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. E aqui tem muita palavra pecado, né? O Senhor Jesus, ele nasceu já como um ser humano igual nós somos hoje, não é nem como estava no Éden, não. Não era quando estava no Éden. Já nasceu ali como nós estamos hoje, com essa aparência que mudou, gente, com certeza mudou. Alguma coisa mudou no ser humano depois do pecado. E o Senhor Jesus, ele nasce sem pecado, porque ele não tem a natureza adâmica, que é de onde vem o pecado, mas ele nasce igual a nós, né? Só que sem pecado. Então, ó, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne, ou seja, nessa semelhança nós após o pecado, ok? Em semelhança da carne do pecado, que é isso que resultou depois do pecado, ok? Pelo pecado, condenou o pecado na carne. É difícil de entender, gente. Paulo era um doutor. Mas creia. Creia. O Senhor Jesus condenou o pecado na própria carne dele, semelhante à nossa. A diferença é que era sem pecado. Vamos lá. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. De novo, é segundo o Espírito, gente. É segundo o Espírito, gente. Não inventa. É segundo o Espírito que nós precisamos andar, Espírito de Cristo. Não é basta levantar a mão, tá salvo, vai para o céu, tem que ter Espírito de Cristo. Vamos lá. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz.
Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade e poder. Nem em verdade o pode ser. E o que é a carne? É o pecado. Não é só, agora eu vou pegar essa carne aqui, vou matar ela, jogar fora, eu vou ficar uma alma sem corpo andando por aí. Não é isso, não. Ok? A carne, ela tem força quando a gente obedece ela e peca. Então, quando fala fulano está andando segundo a carne, é porque ele está pecando. Não é porque ele tem um corpo e por causa que ele tem esse corpo de carne, ele vai estar sempre andando na carne. Não é isso. Não é isso. Ele pode estar com corpo de carne, mas não pecar. Porque se ele pecar, aí vai ser considerado que ele está andando na carne. Mas quando peca, também não é fácil de entender, né? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. É o que Paulo falou. E hoje tem muita gente que o Espírito de Deus não habita. Diz que é evangélico, cristão, né? Mas o Espírito de Deus não está habitando. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é. Eu creio em Yeshua. Agora a gente tem que aprender tudo no hebraico. A língua original. Temos que aprender tudo no hebraico. Eu creio em Cristo. Eu creio em Yeshua. Eu creio no Mashiach. Mas se não tiver o Espírito de Cristo, não é dele. Se não tiver o Espírito de Cristo, de Jesus, o Messias de Nazaré, não é dele. Pode falar hebraico, pode falar quantas línguas você quiser. Pode ter certeza que o inimigo fala mais língua que você. Ok? Se não tiver o Espírito de Cristo, não é dele. Simples assim. Do Messias, do Nazareno. Se não tiver o Espírito dele, não é dele. Não importa se vai falar hebraico, se vai ler a Bíblia no hebraico, se vai fazer curso no hebraico. O Senhor Jesus pregou mais no aramaico, nas línguas dos gentios e na Galiléia dos gentios, cheio de árabes, cheio de romanos, cheio de outros povos, de outras línguas, de gregos. O Senhor Jesus pregou para eles. O apóstolo Paulo falou: usa a língua que todo mundo entende. E se referindo de falar em línguas estranhas do Espírito. Ele ainda falou, usa a língua que todo mundo entende. A não ser que tenha alguém para interpretar a tua língua estranha. Agora imagina eu chegar num local falando hebraico quando as pessoas só entendem português. A ignorância. Vamos lá. Ok? A ignorância. Se as pessoas só entendem português, e eu quero me exibir porque eu sou estudado, eu sou isso, aquilo, eu fiz a faculdade em Jerusalém, e não sei o que, e lá. Pode ter certeza que você não é mais sábio que Paulo, não. Paulo falou que abandonava tudo aquilo para seguir Jesus. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. A justiça de Deus, em Cristo, Cristo recebeu o castigo no nosso lugar. Isso se foi feito justiça de Deus. Ok? Por isso nós precisamos ter o Espírito de Cristo. Mas precisamos ter o Espírito de Cristo. Isso muita gente não prega. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita.
Tem que ter o espírito. Tem que ter. Ah, mas eu não entendo o que é espírito. Eu não creio que espírito é uma pessoa. A pessoa, quando coloca que Deus é uma pessoa, Deus Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito é uma pessoa, é para você entender que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas pode ser um ser espiritual. O Senhor Jesus é uma pessoa porque ele nasceu humano como nós. O Pai e o Espírito é um ser espiritual. A Bíblia mesmo diz que Deus é Espírito. Ok? Mas tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você não pode negar. Vamos lá. Da mesma maneira, de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, gente, quando Deus deu a lei através de Moisés, ali as pessoas não recebiam o Espírito de Deus. Elas tinham que obedecer e não obedeciam. Mas era assim, na força da lei. Onde se você não fizer isso, você vai morrer. Ok? Olha, vai vir muita maldição sobre você. Para as pessoas saber que elas tinham que obedecer. Ok? Deus seja louvado. Mas em Cristo, quem tem fé recebe o Espírito. E o Espírito nos ajuda. Sem Espírito Santo, ninguém consegue obedecer a Cristo, não. Ok? Tem que ter Espírito. De maneira que, irmão, que somos devedores, não a carne para viver segundo a carne, porque se viver segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificados as obras da carne, as obras do corpo, vivereis. Ok? Espírito de Deus, o Espírito com E maiúsculo, ok? Porque todos os que são guiados pelo Espírito, Espírito com E maiúsculo, Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. E agora nós podemos falar Abba Pai, podemos falar papai. Abba Pai é papai. É que Abba é em hebraico. Ok? Aqui, ó. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não é todo mundo que é filho de Deus. Não é igual aquele PP que morreu, que dizia que tudo era filho de Deus. Não, gente, aquilo era doutrina errada. Nem os católicos estudados não aceitam a doutrina daquele homem que morreu. Tudo é filho de Deus. E chama lá os encantadores, os feiticeiros, tudo é filho de Deus. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que quem tem o Espírito de Deus é filho de Deus. A pessoa está lá no adultério, matando, roubando, na fornicação, na vida colorida. Ela não está com o Espírito de Deus. E você vai falar, ela é filha de Deus. Você não conhece a Bíblia e não conhece o Deus da Bíblia. Nem de Israel. E nem da Bíblia. E nem Pai de Cristo. Que aqui fala, quem tem o Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mas tem gente que tem o Espírito do outro. Porque existe o Espírito do bem e o Espírito do mal. Existe o Espírito da luz e o Espírito das trevas. Tem muita gente aí que está com o Espírito do mal, está com o Espírito das trevas e diz que é filho de Deus, mas não é. O Senhor Jesus falou ali, para aqueles religiosos judeus que queriam matar ele. O Senhor Jesus falou, vós tendes para o pai o diabo. E querer satisfazer as vontades deles. O Senhor Jesus falou. Quem vem para a luz, que é Cristo. Quem tem, está também escrito aqui em Romanos. Quem tem más obras, gosta das trevas. Porque as suas obras são más. Então a pessoa que ela está praticando uma obra que não agrada ao Eterno, ela está com o espírito do outro, gente. Por quê? Porque ela quer esconder. E nas trevas ela disfarça, esconde dos homens, não esconde de Deus. Ok?
Deus não dá para esconder. Aqui na terra esconde, mas de Deus não dá para esconder. Porque não recebeste o espírito da escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai, Papai. Então nós somos filhos adotivos, através de Cristo Jesus. Só quem tem o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, é filho de Deus. Mas o judeu é filho de Deus? Se ele tiver com o Espírito de Deus, ele é filho de Deus. Porque aqui está escrito. Ok? Que quem não tem o Espírito de Deus, não é de Deus aqui, ó, gente, ó. Porque, ó, Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados de Deus, esses são filhos de Deus. São guiados pelo Espírito de Deus. Guiado. Quem é guiado pelo Espírito de Deus, gente, não pratica o mal. Se está praticando o mal, não está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Não confunda a sua cabeça. Não acredite em tudo que se fala por aí. Filho de Deus não pratica o mal. Se está praticando o mal, não está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Quem é guiado pelo Espírito de Deus vai praticar as coisas que agradam a Deus. Ainda que aquilo que agrada a Deus, os homens não gostam, mas está agradando a Deus. Importa que está agradando a Deus. Importa que a pessoa está sendo guiada pelo Espírito de Deus. Muitos não vão gostar. Mas quem não gosta é aqueles que não têm o Espírito de Deus. Quem tem vai entender. 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Com Cristo nós somos herdeiros, ok? Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. As pessoas, elas querem ser glorificadas. Esse evangelho moderno, que põe o homem lá em cima e Deus lá embaixo, e o homem lá em cima no trono, esse evangelho moderno, eles querem a glória, mas eles não querem padecer. Não querem. Aqui, ó. Se é certo que com Ele padecemos, com quem? Cristo Jesus, ok? Para que também com Ele sejamos glorificados. Mas as pessoas não querem padecer, elas só querem ser glorificadas, mas elas não vão ser glorificadas. Tem gente aí que estão dando, ela mesma está dando a glória para ela. Cuidado com essas igrejas modernas, esse evangelho moderno, de coaching, de mentoria espiritual. Nós temos que ter o Espírito de Deus. Se a pessoa não tiver o Espírito de Deus, já pode ter 1000 mentoria espiritual, não vai resolver o problema dela, porque ela precisa ter o Espírito de Deus. Se ela não tiver o Espírito de Deus, ela não é de Deus. Se ela não tiver o Espírito de Cristo, ela não é de Cristo. Se ela não estiver sendo guiada pelo Espírito dela, ela não é. Não adianta, pode pagar 1000 mentor espiritual, não vai resolver. Porque nós precisamos ter o Espírito de Deus. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Hoje o crente não quer mais sofrer. Isso aqui, os primeiros cristãos sofreram muito, mas hoje ninguém quer mais sofrer. Hoje quer viajar, carro bom, trocar de mulher ou de marido, para um melhor, mais rico, mais novo. Ai, porque eu sou filha do rei. E coloca uma foto na rede social lá, com uma roupa indecente, mostrando o corpo. Eu sou filha do rei. Gente, falar, você pode falar o que você quiser, mas se não tiver o Espírito de Deus, não é dele. Se não tiver o Espírito de Cristo, não é dele. E o servo de Cristo padece pela fé e vai receber a glória. Não quero padecer nada não, imagina, eu sou filha do rei. Ai, meu Deus é o dono do mundo. Já viu essas frases? Ai, eu sou filha do dono do mundo. Só quer sombra e água fresca. Padecer.
Que negócio é de padecer? Os crentes de hoje querem mais isso não. Faz um escândalo por qualquer coisa. Vai protestar na Avenida Paulista. Estou protestando porque o cristão está sendo perseguido. Nem sabe o que é perseguição. Nem sabe, gente. Meu Pai do céu. Se liberta. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Ok? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Essas pessoas que estão aí, que são só criaturas, elas estão esperando que eu e você vamos lá falar do amor de Cristo a elas. Ok? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Nós estamos nos manifestando para pregar a verdade? Ou a gente ignora? Vamos lá. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Quem a sujeitou? Adão e Eva. Por eles ter desobedecido a Deus, prejudicou toda a criação. E tem um versículo da Bíblia que fala que a criação geme. Talvez seja até na continuação aqui, né? Fala que a criação geme com dores de parto. Por quê? Porque aquele que desobedeceu a Deus no princípio prejudicou todo o planeta Terra, não só os humanos, mas os animais, sabe? Tudo. Isso aqui não é paraíso. Para quem vai para o inferno aqui é paraíso, mas para quem vai para o céu aqui não é paraíso. Ok? É paraíso aqui para quem vai para o inferno. Para quem vai para o céu não é paraíso aqui, ok? Que o Eterno nos ajude a confiar e seguir na graça do Senhor Jesus. Seguimos o que Cristo ensinou. Aquilo que o Espírito Santo nos trouxe através dos apóstolos. Fico na Shalom até qualquer hora. Passa esse vídeo para frente. Todo Romanos, passa para frente. Se as pessoas não conhecerem Romanos, Gálatas e Efésios, e outras também, carta do apóstolo, elas vão acreditar no que estão dizendo aí pela internet. Estão negando a nova aliança. E as pessoas estão indo atrás. Estão perdendo a graça. Porque a graça é Cristo. E a nova aliança é de Cristo. E os apóstolos falaram pelo Espírito Santo. Eu fico com a nova aliança. Ok? Fico na paz até qualquer hora. Paz, paz.